Fala galera do canal Mad Racers, venho aqui hoje para falar com Leandro Teixeira, uma grande entrevista falando sobre a saga dele no grande campeonato de 1993, o qual até hoje ele sonha em cumprir a visita aos 16 autódromos daquele calendário. Vamos conversar com ele, mais um fanático por Ayrton Senna, assim como esse que vos fala. Um grande abraço pessoal, curtam a entrevista, se inscrevam no canal. Fui! Vamos lá, pessoal. Eugênio, canal Mad Racers, eventos. Tenho o prazer aqui de iniciar mais uma entrevista com um cara que já virou meu amigo, né? Que a gente já corre tanto tempo junto. Piloto de kart, além de outras coisas, né? Mas e também nosso piloto virtual, né? Que a gente corre aqui nas corridas do PS4 que surgiram com essa quarentena danada aí, né? Mineiro, 37 anos, apaixonado por Ayrton Senna. Leandro Teixeira, bem-vindo, amigo. Obrigado, Eugênio. Muito feliz de poder participar. A recíproca do amigo é verdadeira, cara. É uma admiração mútua aí. Toda a forma que você conduz, a gente se conheceu no kart, nas pistas aí. Já batemos muita roda e essa parte fora das pistas aí é muito bacana, né? Então, muito bom estar aqui e contar uma historinha legal aí para a turma. E falou que é corrida, falou que é velocidade, tem roda, a gente quer participar. Não, então, eu estava falando que quando a gente pensou no programa de entrevista, a primeira coisa que veio na cabeça foi você, né, por esse projeto de vida mesmo que você coloca, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e além de tudo em comum que a gente gosta, né, do kart, das corridas virtuais, tem a paixão pelo Ayrton Senna. É difícil falar quem é mais apaixonado por A, B ou C, porque é algo muito pessoal, né? Igual quando a gente fala de futebol, eu não sou mais São Paulino que alguém, né? Cada um tem o seu amor pelo clube. Você não é mais atleticano que alguém, porque tem alguém que gosta também mais do Atlético de uma outra forma, né? Mas que ambos idolatram Ayrton Senna, isso é comum, né? Mas me fala assim, você é da mesma geração que eu, aquela geração dos nascidos no começo dos anos 80, que crescemos vendo o automobilismo na Globo, né? Nos emocionamos com o Galvão vendendo as emoções, como ele mesmo fala que faz no automobilismo. Mas da onde surgiu a paixão pelo Senna? Porque, naquela época o Piquet dominava, né? Quando a gente começou a ver Fórmula 1. Meu pai mesmo adorava o Nelson Piquet, né? O Ayrton Senna era aquele cara que estava começando. Da onde veio a paixão pelo Senna? O que te levou à idolatria? Pois é, cara, um pouco antes, né? Dá alguns passos atrás. Né, surgiu a ideia aqui de conversar, eu falei, cara, de onde vem esse gosto meu por corrida? E aí eu me peguei lembrando, cara, eu tinha uns carrinhos de fricção e comecei naquela época, para os mais novos, eles não sabem o que é isso, mas a gente tinha acesso a isso com quem ia no Paraguai, comprava e vinha uma cartela e você comprava os carrinhos, eu comecei a ter uma pequena coleção. Os Então eu me mondeiros. lembrei aqui de fazer como se fosse uma corrida com esses carrinhos. Eu dava fricção em um por um, pegava um chinelo, alguma barrinha e ia colocando grid, soltava e depois via lá quem ganhou, anotava. O carro, o Fusquinha vermelho ganhou. Então, desde isso com 4, 5, 6 anos. Só que aí eu nasci em 83, então eu fui começar a me entender por gente ali no início da década de 90, final da década de 80. Então, o Senna já era o grande protagonista, né? Minha paixão por Fórmula 1 vem dos meus primos. Por incrível que pareça, eu não tive uma questão do meu pai, assim, que assistia e tal, mas veio dos meus primos. Então, eu assistia muita corrida no início da década de 90. Eu sabia, para os mais novos também, numa época que não tinha internet, você não tinha o Google, era porque você assistia e você gostava, corria atrás, anotava. Eu sabia o grid inteiro, nome, sobrenome, número, né? Eu lembro de corridas que o narrador falou, saiu, sei lá, o piloto X. Aí eu olhava o número, não é o X, não, é o cara. E meus irmãos que eram mais novos olhavam assim, como que você sabe isso, velho? De tanto gostar. Então, peguei uma época de ascensão gigantesca do Senna, né? Enquanto criança, eu entendia que o Senna ganhava, eu gostava de corrida, tocava musiquinha, o domingo era legal. Eu fui entender quem era o Ayrton Senna, a importância e a relevância dele para o esporte, para o país,
Depois, já um pouco adolescente até. Daí veio, né? Porque você começa a se entender por gente e começa a ter inspirações. O Senna foi um grande, enquanto ser humano, um cara muito concentrado, um cara que persistia muito à perfeição. E tem as frases dele, né? Ele fala: quando eu chego no meu limite, eu vejo que tem mais um pouquinho para ir. Sim. E isso me deu um direcionamento de vida, de como conduzir as coisas, sempre com lado ético. Embora as pessoas critiquem ele, 89, ele jogou o carro em cima. Você não precisa ser, você precisa ser ético, você precisa ser certo, mas um pouco de defesa, um pouco de, não malandragem, né? Mas a briga dele contra o sistema, ele não era o vilão ali na história, né? Ele usou da mesma ferramenta que usaram contra ele. E nunca teve um campeão bonzinho na Fórmula 1, né? A Fórmula 1 não é lugar para os bonzinhos, né? A gente sabe Não, disso. não é. Então, assim, daqueles caras ali, ele é o cara que tinha mais esse lado, né? Esse lado, ele amava a nação, numa época que a gente duvidava muito, a gente tinha vergonha, a gente não tinha esse orgulho. Então, acho que vem daí essa questão com o Ayrton Senna. É um cara que teve orgulho, enquanto ele viveu, de ser brasileiro, da bandeira, um orgulho muito grande da origem dele, ele nunca esqueceu isso. E um cara que para mim é referência em conduta, em ética, em como responder muita. Ele sofreu muito ataque direto, né? Tinha aquela briga Sim. com o Piquet e etc. Lembro de várias entrevistas dele no Roda Viva e outros programas que ele sempre manteve uma linha de raciocínio muito plena, muito estável. Não levantava muito o tom de voz, então me inspirei muito nesse lado do Senna, sabe? Não era santo, tinha os seus problemas, era um ser humano, embora na pista parecia um alienígena, cara. Mas Totalmente. vem daí, de uma época excelente dele como piloto, era o que a gente tinha de inspirar, era o que a gente tinha de herói, né, cara? Eu nunca fui um cara Sim. que leu revista em quadrinho, ele era se tivesse uma analogia aí, nunca tinha pensado nessa analogia também. Ele, tinha gente que gostava do Superman, eu gostava do Senna, cara. Ele era o meu super-herói. Era o herói real, né, da garotada, né? Não, acho que de todo Real. brasileiro, né? Acho que desde aquele momento que ele levanta a primeira vez a bandeira brasileira, quando o Brasil é eliminado pela França em 86 na Copa do Mundo, em Detroit ele ganha no mesmo dia, né? E sai com a bandeira, e aí ele torna isso um rito, né? É, a gente se personalizava, né? O brasileiro, acho que tem muito, naquela época ainda mais, né? Do patinho feio da história, e você vê ali um brasileiro que deu certo, né? Que era o caso dele, motivava, né? E motivou muito a nossa geração. É bem por aí. E essa paixão pelo Senna, né? Ela levou a uma situação curiosa para você. Para mim, sensacional, uma baita pauta para entrevista, né? Você uma vez, faz um tempo já, depois a gente aprofundou isso mais, você me disse que o grande objetivo da sua vida era visitar, né, as 16 pistas. Hoje o calendário tem 21, né, mas antigamente eram 16 provas do calendário da Fórmula 1 do último ano que o Senna correu inteiro, que foi em 1993, né? Naquele 47º campeonato mundial de Fórmula 1, né, que foi vencido pela Williams, o último título do Prost, né? Que tinha parado de correr em 92 e voltou em 93 para ser campeão. O companheiro dele era o Hill, que viria a ser o companheiro do Senna na McLaren, na Williams no ano Na seguinte. Williams. FW16, que era Exato. carro. O Senna com aquela McLaren, talvez com a pior McLaren que ele teve nas mãos nos 6 anos que ele teve de equipe, né? Nas 6 temporadas que ele fez com a McLaren. Mas me diz um pouco, assim, por que 93 e da onde surgiu a ideia, assim? Da onde, putz, vou visitar as 16 pistas? Pois é, cara, eu nunca fui um cara de viajar até minha vida adulta, e a gente está falando de seus 30 anos, né? Uhum. Coincidiu que a vida me trouxe para São Paulo, mudei de cidade em função do trabalho. Eu nunca tinha ido a São Paulo para assistir uma corrida. E aí, cara, você tá perto do autódromo. Aquilo que é uma coisa distante para quem está em BH passa a estar ali acessível. Então andei de kart lá em Interlagos, que é praticamente dentro do autódromo, e falei, cara, eu preciso dar uma volta a pé em Interlagos. Nem era correndo. Eu falei, cara, eu preciso conhecer essa pista, que eu já conhecia no simulador desde 96. Então a gente estava falando de um menino 24 anos
Sim. cara, que marcha que entra, que velocidade que sai e tal. E aí surgiu essa ideia. Aí comecei a pesquisar como acessar Interlagos. Aí eu vi que ele tem uma propriedade, é do Estado, aluga para evento, tem um valor altíssimo para aluguel. Pesquisei, achei uma escola de pilotos. E aí comprei um dia de piloto e dei 30 minutos de Fórmula, um Fórmula 1600, dá seus 200 km por hora no final da reta. Motorzinho de Fusca. Motorzinho AP, barulhento. Nem sei se é de Fusca, eu falei AP aqui, mas nem sei. E aí, cara, dei a volta, dei lá 30 minutos. Cara, vivi muito cada minuto daquelas voltas lá em Interlagos. Cara, é impressionante a saída do simulador para o real. Eu conhecia o circuito, era como se eu tivesse andado lá, lógico que, né, guardada a proporção. E eu Claro. lembro de sair do carro e falei, cara, eu quero ter essa experiência nas outras pistas de Fórmula 1. Se você me perguntar, Leandro, o que que você queria, se você pudesse escolher, né? O que que você escolheria como profissão? Eu ia falar, piloto de Fórmula 1. Eu nunca fui o cara que respondeu jogador de futebol, eu sempre fui um cara que então aquilo despertou. Eu falei, putz, cara, eu queria conhecer as outras. Mas aí eu falei, putz, não é tão acessível igual São Paulo. Claro. E aí fiz uma viagem de férias com alguns amigos. Eu falei, tá aí a chance, né, de conhecer alguns circuitos. Então comecei, aí eu conheci na primeira viagem, eu saí daqui, conheci Interlagos. Depois eu comecei mal, porque a segunda que eu conheci foi Mônaco. É. Para poucos. Conheci Mônaco. E na sequência eu já fui a Monza e Imola, porque Itália tudo perto, você já mata duas. E aí com esse roteiro eu falei, cara, quero conhecer todas. Todas não dá. O calendário você falou muito bem. O calendário tem 20 e tantas corridas. É, não dá para viajar para assistir a Fórmula 1, porque acaba sendo uma viagem que você precisa ir diretamente para conhecer, só para na verdade você não conhece, né? Você vai para assistir a corrida. E conhecendo os circuitos fora, eu tive esse estalo, porque primeiro são ou ruas ou é do governo e é aberto, por exemplo, Canadá, você pode ir a uma via pública, Tropeçou, você você não. cai na pista, né? O Canadá, você tem dificuldade de saber se você está ou não na pista, né? Exato, você se perde, você está dentro do circuito, então você não precisa pagar para entrar. É extremamente acessível. Eu poderia ter uma experiência que, tendo o Grande Prêmio, você não consegue, porque é tudo fechado. Então, Sim. nessas visitas, por exemplo, Mônaco, eu dei uma volta a pé no circuito, fiz questão de dar uma volta a pé. Tem um caso engraçado sobre Mônaco, depois eu conto. E aí, para fechar e para fazer sentido, eu E falei, o que pronto, muita gente não sabe, né? Desculpa te interromper, Mônaco tem vários trechos do circuito que a mão é dupla, né? Você já mão fica dupla. assim, como que pode passar um carro de Fórmula 1 estreitinho ali e os caras ainda passam ônibus em Passa mão uma dupla? manobra ônibus Em mão dupla. exato. Não tão rápido igual os Fórmula 1, mas passa uma velocidade considerável os ônibus. Então, É, ali eu tive o estalo. Falei, cara, eu acho que isso dá para fazer. E aí eu tracei como meta, primeiro porque é difícil visitar os 21, e aí entrou Abu Dhabi, alguns que são muito de difícil acesso, muitas horas de voo. e Falei, caros, né? cara, aí uma coisa foi puxando a outra, eu pensei, tá, então a última que o Senna correu completa, 16 autódromos, eu acho que dá. E aí hoje faltam três, cara, dessa Putz, história toda. pouco, hein? Pouco. Dos 16 falta a África do Sul, falta Japão e falta Adelaide, que era o grande É, prêmio. isso, eu ia lembrar justamente isso. Para quem não viveu essa época, né, que a África do Sul já tem muitos anos que não cedia um grande prêmio, o circuito lá era em Kyalami, né, no circuito da Exato. África do Sul. O circuito do Japão ainda é o de Suzuka, mas naquela época chegou a ter em 94 um GP do Pacífico, que foi em Fuji, Pacífico, AIDA. né? Exatamente. E na Austrália, né, até aquele ano, acho que até um pouquinho mais para frente, as provas ainda eram em Adelaide e depois mudaram para Melbourne, né? E hoje Isso, continuam em Melbourne. Adelaide, que é um circuito de rua. É um circuito de Exato, rua mais espaçoso que mais Mônaco. passado. E Melbourne também é um parque, né? Parecido com o Canadá, né? É um parque Isso. público.
E aí surgiu, eu falei, cara, eu acho que dá. E aí eu comecei. E aí eu dei sorte também de conseguir viajar em sequência. E aí a viagem, por algum motivo inexplicável, sempre estava perto de algum lugar que tinha circuito. Muito Então eu legal. fiz E aí um você fazia vídeo. aquela forcinha a mais para ir também, né? Exato. Por exemplo, dei muita sorte de casar com a Poliana, que é uma parceiraça. A gente foi fazer um intercâmbio no Canadá, em Toronto. Montreal é 500 quilômetros, são 500 quilômetros de Toronto. Eu falei, dá, um final de semana dá. Alugamos um carro, viajamos, ela foi, curtiu a viagem, tipo, eu dei umas 3 voltas de carro e dei uma volta a pé lá em Toronto também, em Montreal, com ela. Circuito Gilles Villeneuve, né? Na Na ilha. linha de chegada tem um Obrigado Gilles lá. Ela tirou foto, então super curtiu o passeio. A gente depois correu em Interlagos, uma corrida do Senna, ela foi comigo também, então já virou quase que Virou meta dela. companheira Virou. também, né? Exato. Antes até de ir para a próxima pergunta, o Canadá. Bom, eu tenho uma paixão com o Canadá, né? O Canadá é o país que eu gostaria de ter nascido canadense por uma obra do destino, a cegonha me jogou para o sul. É, o Canadá, quando eu fui visitar, isso em 2008, né? Eu estava em Montreal. Eu não fui para Montreal por esse objetivo, eu fui passear e aí fui com a minha esposa e falei, pô, ali fica a ilha, né? Vamos lá ver o circuito. Só que era inverno, era um dia antes do Natal. E todas as ruas lotadas de neve, né? Mais de 20 centímetros acumulado, estava bem fofo para andar. E aí, do nada, eu quase escorrego lá, eu estou no lugar, aí eu olho para cima, assim, eu vejo uma torre. E eu falei, nossa, essa torre me é familiar. Aí depois eu olho mais para o horizonte, assim, eu vejo uma construção. Aí eu virei assim, eu falei, aquela ali é a curva do cassino. Aí a curva do cassino, eu falei, aqui a gente está no autódromo. Aí eu comecei, a minha esposa começou a andar, ela falou, ali parece um guarda-reio mesmo, tal. E aí a gente, quando eu percebi, eu estava dentro do autódromo. Foi muito gratificante. Eu não esperava, foi muito legal, uma emoção muito boa. É um circuito que eu É uma gosto muito. alegria, né, cara? Você ter contato com algo que você viu há tanto tempo na TV, você tá ali, você tá pisando. Meus amigos, depois eu fiz uma viagem só com amigos, a gente foi vários circuitos também, e aí tinha um amigo meu que falava: tá bom, qual asfalto que a gente vai ver hoje? Para ele é um asfalto, cara. Para mim, ele, meu ídolo passou ali, tem história da Fórmula 1 inteira. Canadá tá no calendário há tantos anos. Então, pra gente, você tá vivendo a história. Pro cara, velho, um asfalto, uma curva. É gosto, né? Tudo isso é gosto, Exato. né? É gosto. Engraçado de Mônaco, só para fechar esse ponto, Mônaco, eu não programei a viagem porque não tinha ainda essa expectativa Uhum. de conhecer o circuito. Eu queria conhecer Mônaco, mas era uma coisa um pouco distante. Eu dei a sorte de estar em Mônaco no final de semana da corrida. Caramba, Leandro. Poxa, E que como legal. Não no final de semana da corrida, porque eu pesquisei e eles fecham na quinta-feira. Na É, quinta-feira eles já fecham o trânsito e já tem treinos, né? Já tem aquecimento não tem rápido. treino na sexta, né? Na sexta não tem treinos, né? O único lugar que não tem Exato. treino é na sexta. E aí eu falei, cara, então não dá para ir na quinta, porque o objetivo era dar uma volta a pé. Então convenci os caras, eles toparam, super toparam. A gente foi na quarta e lá você teve lá recentemente, né? Sim, Então sim, sim. eu fui de trem. Então você desce do trem numa parte super alta, você tem que descer escada, descer uma rampa. Quando você chega, você já está na primeira curva. Sim. Cara, eu lembro de ficar olhando assim, Sanderborn. Sanderborn, e ficar olhando, falei, cara, eu tô em Mônaco, velho. Foi um baque assim. E aí já as equipes com pilotos andando e fazendo reconhecimento de pista, falei, galera, não vamos perder tempo não, vamos andar, porque tem uns 4 quilômetros aí pela frente. Aí subi, passei no cassino, você vê carro, tipo, eu vi um F40 chegando para manobrar, desci, entrando no túnel, beleza. Quando a gente terminou a volta, tinha a entrada dos boxes ali. Sim, E aí eu falei, cara, será que eu consigo ir nos boxes? Porque eu já estou aqui, já dei sorte. Fui sim. entrando, fui entrando, fui entrando. Quando eu vi, eu estava no meio do paddock. Já montado. E montado, os carros com só o chassi, né? Eles deixam o chassi um Sim. pouco exposto e vão ligando, vão fazendo aquele primeiro dia ali. Eu achei que eu tinha super furado a segurança e tinha. Não, cara. A quarta-feira é tudo aberto.
qualquer pessoa que está ali, é um mundo civilizado, não é igual no Brasil, que se estiver aberto, você pode ter furto, etc. É um mundo civilizado, estava ali, coisa que eu não consegui fazer no Brasil, que custa milhares de reais, que é visitar o paddock e chegar perto, assim, tão perto num carro, não vi piloto, não vi, né? Mas, pô, cara, você tá ali em Mônaco, Pô. no paddock, E você foi numa valeu. época super especial, porque quando você vai fora de grandes prêmios, ali aquela área dos boxes é, na verdade, uma praça, né? Como se fosse uma praça. É, não é nem rua, né? A rua fica, é onde é a reta dos boxes mesmo. Então, você tem que colocar sua memória para funcionar, para lembrar que ali são os boxes. É bem interessante. Mônaco é uma pista bem interessante. Mas falando de pista interessante, assim, se você puder, das 13 que você visitou, qual é que mais te impressionou, assim? Tem alguma coisa histórica, assim, dessa viagem, da pista que mais te impressionou, que você pode compartilhar? Cara, é difícil falar da que mais impressionou. Mônaco tem esse charme, tem essa coisa, e você realmente se pergunta, cara, como é que os caras andam aqui, naquela velocidade, etc. E aí eu fiquei mais fã do Senna ainda, cara, porque fazer o que ele fazia ali, você precisa ter um nível de concentração, um nível de pilotagem que é absurda, é Absurdo. absurda, é absurda. É, eu visitei, que não estava no calendário, que foi um bônus, eu visitei Nürburgring, dei uma volta lá no Inferno Verde, pô, 17 quilômetros de volta, hoje não é factível, não cabe, então não vale. Agora, o lugar que eu cheguei e falei, cara, putz, foi Imola. Então, em Imola eu cheguei, estava tendo uma corrida, eu não consegui entrar no paddock, etc. E eu descobri que eu fui em Imola e falei, cara, eu preciso ir na Tamburello. Eu preciso fazer Uhum. as pazes com a Tamburello. A Tamburello tirou o meu ídolo, cara. A Se for falar Tamburello da que não é Tamburello, mais a Tamburello, né? A Tamburello agora mudou, né? Ela não é igual ao que era antes, né? não é. E eu falei, cara, eu preciso ir na Tamburello. Aí pesquisa daqui, pesquisa dali, e eu descobri que Imola é um condomínio. É um condomínio. Você tem um rio ali, logo à direita da Tamburello é um rio. Para chegar Uhum. no autódromo, você passa por uma ponte, aí você já está ali na área de recepção, etc. E é um condomínio. Então, dentro do circuito, depois você pode até ver no Google Maps, tem quadras de tênis, algumas Caramba, residências, gente que mora, as pessoas moram dentro do circuito. Achei putz, que sensacional. loucura. Tinha uma lanchonete lá, eu almocei lá um hambúrguer dentro do circuito e assistindo os carros. E eu fui do lado interno da Tamburello, onde eles fizeram uma estátua para o Senna. Então, uma estátua do Senna ela tem um semblante até triste, ele está segurando uma flor, e ali, de todos os lugares, de todos os circuitos que eu fui, eu arrepio só de lembrar, cara. Uhum. Ali eu senti, cara, aqui é o ponto mais próximo do Senna que eu poderia ter chegado. Então, é até um pouco não pista, né? Não velocidade, é uma coisa É. mais emoção, mas aquele lugar é um lugar que eu vou lembrar para sempre, assim, não tem A- a- comparação. Até porque a meta surgiu por ele, né? Então não faz sentido ele não estar na lembrança, né? Com certeza. E particularmente, né, esse ano de 93, que foi a temporada que você escolheu, né? Como eu falei, assim, na minha opinião, para mim foi a melhor temporada do Senna, como piloto. Ele como piloto mais completo. Você fala, pô, mas ele não ganhou o título aquele ano. Não, ele foi segundo colocado, né? Só que, cara, ele ganhou 5 corridas das 16 com um carro que era o terceiro pior do grid, quer dizer, o terceiro melhor do grid, né? Ele estava atrás das Williams e inclusive das Benetton, né? Que vinham com Exato. motor Ford mais bem atualizado do que o motor. A Benetton era a equipe de fábrica da Ford, né? Não a McLaren, né? E aquela corrida em Donington, né? Que o pessoal, todo mundo lembra do Senna, da primeira volta do Senna, mas também não tem como não falar da do Rubinho, coitado, até nisso ele é injustiçado. Sem dúvida. Ele sai de 12º para quarto na primeira volta, né? E só não vai para o pódio porque a Jordan não era nada confiável e quebra, né? Naquela corrida. Exatamente. Mas também teve, pô, vitória do GP Brasil, cara, que vitória, né? Mônaco também. Daquele campeonato, assim, como um todo, se você pudesse fazer um resumo, o que mais te marcou naquele ano, assim? Eu sei que você
assim como eu, a gente ainda era moleque e tal, mas é um campeonato muito vivo, até também pelos replays que nós vemos, né, anos depois. É um campeonato muito vivo na minha cabeça. O que mais te marcou naquele ano, daquele campeonato? Cara, 93 é o, por incrível que pareça, é o campeonato que eu mais lembro, que eu mais tenho memória, porque com 10 anos ali, 10, 11 anos, eu já conseguia ter mais noção do mundo e etc. E realmente, ele ganhou no Brasil, numa obra do destino, teve toda a questão da chuva, aquela chuva foi e voltou. Ele ganhou, no final do ano, ele ganhou em Adelaide, ele ganhou em Mônaco, com o Mansell desesperado atrás dele, querendo passar de todas as formas. Mas quando ele ganha em Donington, ali o Leandro de 10 anos fez uma promessa. E o Leandro de 10 anos falou, cara, um dia eu vou nesse lugar. Ainda não tinha a história toda, e enfim, eu era um garoto de 10 anos. Eu falei, Sim, eu sim. vou em Donington Park um dia. E tive lá em Donington depois com a missão dos circuitos. Então, obra do destino ou não, tinha um museu em Donington de um inglês muito rico e que eu acho que ele faleceu, enfim, ele faleceu, o museu fechou e Uhum. o filho dele, a família que administra, resolveu guardar os carros, que é um pecado. Mas no museu tinha a MP44 que ele Nossa, ganhou aquela corrida. nossa. A MP44 número 8, né? Não lembro o porquê da numeração, era 8. Então o carro que eu vi na TV com 10 anos, eu tive a oportunidade de encostar nele. Chegar lá e eu fiquei, cara, eu fiquei uns 40 minutos olhando para o carro. Os meus amigos estavam comigo, tiraram algumas fotos, você vê que eu tava dissecando cada pedacinho daquela McLaren e tive essa sorte, cara. Então, eu tenho essa memória muito dele fazer aquelas voltas, a narração do Galvão Bueno, que é um negócio que Surreal. transcende, né, que é surreal. E tive essa sorte de conhecer lá, tanto o carro quanto a pista, que foi, eu acho que ali foi o ápice ali da temporada dele, em 93. O Senna ele era tão surreal, né? A palavra que a gente usou, que o Galvão conta uma história que em Donington, antes da corrida, ele já estava contando de fazer uma ou duas voltas por dentro dos boxes, porque era mais rápido do que por fora, e não tinha limitador de velocidade naquela época. Exato. É sensacional. E ele dá uma volta no segundo colocado. Que é a volta mais rápida da corrida, é a Sim, volta que ele faz por dentro dos por boxes. dentro dos boxes. É sensacional. A história de Donington, realmente, aquela corrida é para sempre, é para ficar marcada mesmo. E para encerrar, Leandro, assim, quem está ouvindo, né? Quem está vendo essa matéria, e o cara pegou e falou assim: putz, cara, eu quero fazer um tour pelo Mundial. Tá bom, que não seja o de 21 provas, que hoje está muito mais inacessível, né? Você vai ter que viajar para o Vietnã, vai ter que viajar para a China, né? Mas para um campeonato mais distante, né? Desses da década de 90, que ainda tinham 16 provas, quanto que o cara tem que separar de tempo, né, para fazer uma viagem dessa? Em quanto tempo, quantas viagens ele consegue verificar esse calendário? Mais ou menos o dinheiro que ele tem que reservar, claro, descontando o dólar a quase 6, né? O dólar normal. E alguma dica de turismo que você dá assim, cara, vá no autódromo, mas sempre visite tal coisa. O que você poderia compartilhar? Cara, perfeito. Bom, quanto tempo precisa depende de quanta grana você tem. Eu sempre fiz viagens de férias, então aquela grana contadinha. E vou parafrasear um grande amigo meu, o que que ele fala? Caro é a passagem. Caro é a passagem. Quando você chega lá, e aí eu vou separar por bloco e de onde eu já fui, né? No Brasil, Interlagos. Uhum, Tá aqui em São Paulo, se quiser vir, é fácil. É o mais fácil de todos. uhum. Aí você sobe e a gente vai para Montreal. Então, Montreal talvez é o mais fora de mão de todos, porque é o único que está aqui na América do Norte e não tem nada perto. Você tem lá o circuito e é uma viagem que mata, ela morre ali. Tanto que nessa viagem eu só conheci Montreal. Os da Europa tem outra facilidade, né? Porque nessa temporada, fora da Europa, tinha só os três que eu não conhecia ainda.
né? O Japão e a Austrália, que é uma coisa para aposentado, porque 5 dias para chegar de avião. A, a, a África do Sul, eu tenho que ir porque eu me prontifiquei a isso, porque quando você olha fotos e você entra, já é meio que um circuito abandonado. Depois eu tenho até um momento desumilde aqui para falar. Bom, já vou falar, porque eu tive com o Reginaldo Leme e Caramba, contei essa história para o Reginaldo. Encontrei com ele no aeroporto e falei: pô, Reginaldo, pô, obrigado, cara, por tanto tempo e etc. As emoções, tanta informação bem dada, etc. E aí conversando com ele de corrida de Fórmula 1 da temporada, ele estava esperando o Felipe Giafone chegar sim. da conexão. E eu falei: cara, então, tem essa meta de conhecer os circuitos. Cara, o Reginaldo Leme me deu uma aula. Falou, cara, o que você já fez? Aí eu falei, fui nesse. Ah, bacana, aqui é legal, tal circuito tem tal coisa. Aí ele falou, África do Sul, não vai. Não vai, não tem nada lá, é longe, é fora de mão e etc. Então tem esses três. Os que são na Europa, o bom dessa viagem é que você conhece muita coisa além do circuito. E os países são muito próximos, né? Você consegue. Eu fiz, por exemplo, em um dia, eu fui. Não recomendo ninguém a fazer isso, porque fica corrido, mas Uhum. no mesmo dia eu fui em Spa-Francorchamps e fui até a Alemanha para visitar Nürburgring, que Caramba, era, que era um. Mas a gente está falando que fui até a Alemanha 80 quilômetros, 120 sim, quilômetros de sim. autobahn, que você prega 150 e chega com segurança, enfim. Então, a dica que eu dou é sempre, se alguém quiser fazer esse tour, só vê o mapa e você vai ver que tem uma sinergia muito grande. Na Itália, Imola fica distante, fica uns 500 quilômetros. A minha base foi Milão. Então, eu tive que andar umas 4, 5 horas para chegar em Sim. Imola. Só que Imola, no caminho de volta, você tem Modena, você tem fábrica da Ferrari, você tem Mugello, você tem a outra que eu esqueci, que é Modena, e a outra que é do lado, que é onde é a fábrica, e me fugiu É, aqui. vou lembrar, vou lembrar. Então, eu fui direto até Imola, conheci, almocei lá, na volta eu vim passando. Então, eu fui até a fábrica da Ferrari, um amigo meu lá Maranello. Maranello. Maranello você tem, igual tem drogaria aqui em São Paulo, lá tem lojas alugando Ferrari. Então, por alguns 100 euros, você anda meia hora de Ferrari. Um amigo meu fez esse passeio. E voltando, né? Você tem essas opções. E Monza é 20 minutos de Milão. Então, também é um parque, também fica aberto. Tão aberto que eu entrei, tinha uma feira. E aí, sabendo e sendo fominha de Fórmula 1, eu entrei dentro do que é o prédio ali, em cima dos boxes, né? Sim. E os escritórios todos, não tinha nada, porque não fica nada montado lá, mas os escritórios todos abertos. Eu fui subindo escada, eu fui lá no terraço, que é onde eles montam o camarote ali da Fórmula 1, que não tem Sim. nada, tem só o terraço. E eu consegui ir lá onde é o pódio, porque em Monza, tem uma pontezinha e Isso. né, o pódio fica um pouco elevado, porque a multidão Suspenso, invade, né? etc. Suspenso ali, né? Foi onde o Gasly ganhou esse ano e foi a cena do ano, né? Que ele tem a multidão ali vindo por baixo. Exato. Então, assim, de dinheiro, cara, vai muito do que você quer conhecer e do câmbio, porque o câmbio é foda. Eu fiz viagens de 30 dias, e aí, mas não era com essa intenção, mas com 15 dias, e se o cara pegar uma semana, 5 dias viram 9, porque você tem o final de semana anterior e o final de Sim. semana próximo. Então, tiro curto para conhecer bastante coisa, 9 dias, 9 dias dá para você ir. Na Itália já mata dois. Você pega um trem de Milão, você chega em Nice para ir, não tem, você pode descer na estação de Mônaco, já conhecer Mônaco. Só não Sim. recomendo ficar em Mônaco porque realmente é É muito muito caro. caro. É muito caro. Eu Já fiquei é, em já Nice. é Eu fiquei em caro o Nice. câmbio, lá é um negócio assustador. Eu lembro que eu gastei, eu comprei duas coisas em Mônaco. Eu comprei um chaveiro, dois chaveiros, que é o chaveiro que eu uso até hoje, e uma cerveja. Foi a cerveja mais cara que eu comprei na minha vida, que foi 10 euros. Você sabe que eu sou turco, né, Leandro? Sabe onde eu fui comer em Mônaco?
no McDonald's, que tem ali perto do túnel, né? Você sobe ali, tem um McDonald's e um Starbucks. Eu fui ali. Sim. É mais barato. Eu falei, aqui é padrão o preço. E mesmo assim, ainda com a chance de ser um pouco mais alto. Exato, exato. E os outros estão no miolo ali, né? Então, Magnicus, Hungria, Inglaterra talvez é um lugar para gastar mais tempo, porque você consegue. Eu fui na Inglaterra, eu fui Donington e Silverstone, que é caminho também. Então, você de Londres, Silverstone é o mais distante. Posso estar enganado, mas é o mais distante. Donington é no caminho. Então, se você se planejar bem, só nessa brincadeira aqui, você mata com 15 dias, você mata uns 6, 7, metade do caminho, digamos, quase. E ainda pode pegar uns de lambuja ali, né? Tem Brands Hatch, tem outras pistas bem legais na Inglaterra que também estão fora do calendário. E com um pouquinho mais tempo, você conhece todas as sedes das equipes. Foi uma coisa que hoje se me pergunta, Leandro, o que você mudaria? Eu conheceria as sedes, embora no hall de entrada da McLaren tem os carros, né? Tem Sim. carro do Prost, tem o carro do Senna, mas já pesquisei também, não é aberto ao público, não é um museu. Mas eu mudaria isso, porque lá tem quase todas estão lá. E aí você pode fazer. E uma dica é lá na Áustria, no circuito da Red Bull, tem muitas coisas para você fazer de aventuras de esporte. Então você pode chegar lá e dirigir um Porsche, você pode dirigir um Fórmula, você pode dirigir desde coisas de aventura de terra, mas o que eu fiz lá foi dirigir um Fórmula lá, eu dirigi um Fórmula 3,5. Aí a gente Caramba, está falando de 280, quase 290 no final da reta. caramba, que legal, Renan, o Leandro. E paga muito caro para fazer o passeio? Cara, você paga, tem que reservar, né? Tem um dia Sim, específico que eles têm os eventos lá. O Fórmula 4, que é o F2 lá do filho do Schumacher, com um sim. limitador de potência, que é o mesmo chassi. Era coisa Uhum. de 600 euros. E esse lá era mais caro, era coisa de 1.500, quase 2.000 euros. Pô, mas é uma emoção Mas única. exato. Cara, parcela de 50 vezes. Você vai fazer isso uma vez na vida, que era uma sensação também que eu queria ter, que era dirigir um Fórmula 1. Não deu para Uhum. ser um Fórmula 1, mas o mais perto que eu consegui chegar. Fiquei com o pescoço. Talvez isso é pauta para uma outra conversa, Duro, mas, imagino que cara, duro, né? A não, força G é muito forte, né? o cara me prendeu no cinto, capacete com o protetor de cervical e um negócio que eu esqueci o nome, que prende o capacete no protetor de cervical. É o Santo Antônio, será? Não, é O um clipe. Hans? Ah, tá, tá. Isso. Então, o movimento que eu tinha era de olhar para o retrovisor e mexer o braço. Eu não conseguia fazer isso aqui, por exemplo. Sim, sim, sim. Então ele me travou no cinto. Eu falei, cara, não tem como você dar uma aliviada. Ele falou, cara, se eu não te prender aqui, você vai ficar sacudindo aí. Você vai me agradecer porque eu te prendi. E realmente eu agradeci ele. Porque na reta é uma potência absurda. Tanto que eu tinha que fazer força com o pescoço para baixo, porque se eu não fizesse força, eu ia ficar olhando para cima. A Caraca. sensação de acelerar, cara, e dar marcha, e o carro não quer parar, é um negócio indescritível. Para Pô, e é, frear, um- é e é uma pista rápida demais, né, cara? Spielberg é uma pista muito rápida. muito rápida. Para frear, é um soco que você toma, é um chute que você toma nas costas, porque é a força toda do motor e daquela Sim. parte traseira. E ele falou, cara, pode pisar forte. Eu não lembro, ele me falou, eu não lembro se era 8 ou 80 quilos a força que tinha que colocar no pedal para parar, porque você chega no final da reta a quase 300 por hora, né? Eles têm um Caramba. limitador de potência, você está ali querendo aproveitar, mas com moderação, com responsabilidade. Claro. E, cara, dá uma volta atrás de um Nissan, passa por dentro dos boxes e depois ele libera para você dar. Você compra, né? 2, 5 ou 10 voltas. Uhum. E uma sensação, cara, indescritível. Eu fiquei com o pescoço doendo uns 3, 4 dias, mas doendo muito, assim. E aí eu valorizei mais ainda os pilotos, que os caras são atletas, assim, num nível muito, muito alto. Tanto de concentração quanto físico. É absurdo. Sim. É absurdo o que eles fazem a 300, 340 por hora. E ainda tem gente que fala que automobilismo não é esporte, né, cara?
Tem gente que fala que é fácil. Ah, não, essa aí do Rolinho, eu fazia essa curva. Cara, não é. É um negócio absurdo, absurdo. Pô, legal, Leandro. Leandro, cara, muito obrigado, obrigado mesmo. Desculpa, acho que eu tomei teu tempo até demais, mas, pô, grande momento, cara, é muito legal. Primeiro, para mim, assim, falar de Fórmula 1, que é um negócio que eu, pô, gosto demais, né? Não é à toa que eu organizo o campeonato de kart, que eu organizo campeonato virtual, tem canal no YouTube para isso. Muito bem, aliás. Isso daí eu pago para ele falar bem. Mas também falar, cara, do nosso grande ídolo, né? Que é algo que sempre me remete à infância. Meu pai já é falecido, eu lembro muito do meu pai, porque, cara, Fórmula 1 era aquele negócio de domingo de manhã, de sentar com a família, todo mundo assistia, mesmo quem não gostava de corrida, né? Assistia. Então, me remete muito boas lembranças, né? E, cara, pô, muito obrigado pelo teu tempo mesmo e espero te ver cada vez mais aqui, primeiro nas nossas corridas virtuais, que todo domingo a gente tem uma etapa. O Leandro ganhou recentemente o GP da Itália, agora a gente teve o GP de Singapura domingo passado, né? Agora recentemente, teremos o da Rússia em breve, não sei se o vídeo já vai ter saído até lá, mas também temos o kart, que volta agora no final do ano, devido à pandemia a gente teve que dar uma arrastada no calendário. E é isso, pô, agradecer mesmo. Pessoal que não curtiu ainda, curta aqui embaixo, se inscreva no canal, para a gente ter mais conteúdo. E, pô, muito obrigado mesmo, Leandro. Um grande abraço para você. Cara, eu que agradeço toda a recepção desde quando entrei lá no campeonato e toda a parceria aí. Você é um cara extremamente bacana. E igual você falou, cara, é uma coisa que né, a gente tem tempo, tem todas as questões. A gente ficaria aqui falando e, pô, você lembra disso? E tem esse detalhe. Tem conversa, e é uma conversa extremamente gostosa, extremamente agradável de fazer. Então, quem agradece sou eu. Estamos em casa. Muito obrigado. Um grande abraço, Leandro. Fui. Um abraço, gente. Abraço, Até mais. Tchau.